Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. E eu trouxe um tema bem quente para a gente trabalhar hoje, sabe? Por que os casais brigam tanto? Já perceberam que em alguma fase da vida de um casal parece que as brigas estão mais acirradas e num outro momento parece que está mais tranquilo, mais calmo? Então eu gostaria de hoje tirar 4 pontos especiais para a gente trabalhar aqui o que é que pode estar causando tanta briga no casal, né? Se bem que nós temos que olhar, gente, vários fatores. Nós precisamos olhar o contexto social onde esse casal vive. Nós precisamos olhar qual o estágio de vida que esse casal vive. E quando eu falo estágio de vida, muitas das vezes perceba a diferença. Eu estou trabalhando somente com um casal. Outras vezes eu estou trabalhando com um casal com criança pequena. É uma outra estrutura. Outras vezes eu estou trabalhando com um casal com um filho adolescente. Então perceba que para cada fase da vida que uma família está vivendo, existe um modelo diferente de tratamento, um modelo diferente que a gente vai conversar, vai alinhar e perceber o que é que pode ser feito para ajudar essa família. Então eu quero que hoje, de uma forma assim, de uma forma mais tranquila, não vou falar sobre as fases de vida de um casal aqui hoje, vai ficar para um outro vídeo, mas hoje eu gostaria de falar por que é que os casais brigam tanto. Existem 4 motivos principais, tá? Que eu quero abordar aqui nesse vídeo de hoje. O primeiro motivo que eu vejo que causa muita briga nos casais é quando esse casal, ele ainda é um casal imaturo. Sabe aquele casal muito jovem? E muitas vezes o casal, quando ele é muito jovem, ele briga por qualquer coisa, por qualquer detalhe, por qualquer situação. Eu tenho certeza que todos os casais que já vivem um longo tempo junto, e eu me incluo, né, nesse pacote, todos os casais que já vivem um bom tempo de relacionamento, hoje a gente olha para trás e fala assim: por que eu briguei por causa daquilo? Que coisa boba. Mas isso tem a ver com o tempo de vida que esse casal está vivendo. Entende? Então, muitas das vezes, para um casal jovem, uma curtida no Facebook ou no Instagram é motivo de um terremoto dentro de casa. Por que curtiu? Você conhece? Quem é? E um interrogatório intenso. Entende? Então, muitas vezes, muitas brigas nos casais jovens. Não estou dizendo que a imaturidade não faz parte de um casal adulto. Faz sim. Porque isso aqui não tem a ver com a idade em si do casal, do casal. Tem a ver com a idade do relacionamento, entende? Então eu posso ter um casal que um tem 40 anos e o outro tem 45 anos. Mas eles têm 1 ano de casado. Então é um casal jovem. É um casal jovem que vai ter comportamentos como se fosse de um casal que tivesse 20 anos, 25 anos. É bem propício que eles tenham os mesmos tipos de comportamento. Então, a imaturidade, ela faz parte da vida do jovem casal, daquele casal que está aprendendo a conviver junto, aquele casal que ainda a confiança é algo frágil demais. Então, ele tudo questiona aonde está, por que está, com quem está. Tudo é motivo, sabe? Tudo é motivo para uma desconfiança. Por quê? Porque a confiança está frágil demais. Então, muitas das vezes, essa é uma parte que faz estar nessa fase de vida, entendeu? Desse casal que está começando um relacionamento, que está iniciando uma vida 2. E quando eu falo iniciando uma vida 2, eu não estou falando aqui de um casal que, digamos assim, eles têm 18, 20 anos e está iniciando a vida. Não é isso. Eu estou falando da fase do relacionamento. Eu frisei anteriormente. É a fase do relacionamento. Eles estão iniciando um relacionamento. Então, é natural que esse casal passe por essas fases
né, de início de relacionamento. Segunda fase, muito importante, baixa autoestima. Nossa, aí você me pergunta, o que é que uma baixa autoestima de uma pessoa interfere num relacionamento? Ela interfere muito porque a pessoa que tem uma baixa autoestima, muitas das vezes ela sempre vai interpretar, isso modifica a interpretação de uma pessoa. Ela vai interpretar muitas das vezes uma situação como sempre fosse ela a pessoa que está sendo prejudicada numa situação. Entende? Então, porque você não me deu atenção, porque você não me escolheu, porque você não me esperou. Então, perceba, é porque você não gosta de mim, porque eu não sou importante para você. Perceba que nas falas se revela muita questão de baixa autoestima. Entendeu? Então, isso tem muito a ver com as brigas dentro de um relacionamento, porque tudo isso interfere. Porque sempre que há um desajuste, aquela pessoa que tem uma baixa autoestima, ela sempre vai tomar as situações como se fosse ela, sabe? A prejudicada de tudo, é ela que sai perdendo em tudo, é ela que é, sabe, aquela pessoa que sempre perde nas questões do relacionamento. Então, perceba que a autoestima tem a ver com a forma como a pessoa se enxerga, como ela se vê. E a autoestima, ela tá ligado a alto valor, e muitas das vezes a própria pessoa, ela não se valoriza, mas ela busca que o parceiro a valorize. Mas isso precisa começar dela. Então, a questão é alto valor, autorrealização e autoimagem, esses 3 pilares que fazem parte da autoestima. Muitas das vezes fala de autorrealização. Então, ela faz algo, ele faz algo, esperando o reconhecimento do outro. Fez algo excelente, fez algo top, maravilhoso, mas a outra pessoa não reconheceu do jeito que ela gostaria. E aí ela se sente diminuída com isso. Mas por que ela se sente? É porque isso já existe dentro dela. Não é o outro que fez ela se sentir diminuída. Essa diminuição já está lá dentro dela. Percebe que a questão da autoestima tem muito, muito a ver com as questões de relacionamento. Terceiro ponto, tanto importante, que a gente fala, olha, desregulação emocional. O que é que causa uma desregulação emocional? Olha, vários fatores. Muitas das vezes um cansaço, um excesso de trabalho, um excesso de atividades causa nessa pessoa uma desregulação emocional. Ela está estressada, ela está cansada, precisa de descanso. Já viu quando uma pessoa está com fome e ela perde, sabe, totalmente o filtro? Por quê? Porque ela está com fome, ela precisa se alimentar. Passou a fome, a pessoa se tranquiliza. Isso é desregulação emocional. Então, a desregulação emocional faz parte da vida de qualquer família. Faz parte de qualquer família. Em algum momento da vida, a gente pode estar vivendo uma situação mais exigente, que vai nos custar algo, que vai nos custar privação de sono, que vai nos custar um momento que a gente tem que se dedicar mais, que a gente tem que parar, que a gente não tem descanso, um momento que a gente não tem pausa na vida. Então, isso tudo causa isso aqui. Às vezes a pessoa está vivendo um momento estressante lá no trabalho dela, sabe? Ou dele. Então, é um chefe que está às vezes cobrando além do limite, ou muitas situações que envolvem o próprio ambiente de trabalho que deixa essa pessoa desregulada emocionalmente. Então, isso aqui também é motivo de briga, porque se a pessoa não está bem com ela mesma, se ela está cansada, com fome, estressada, e vários outros fatores que a gente pode ver, às vezes a saúde não está bem, às vezes a pessoa está com a saúde comprometida. Isso vai gerar conflito? Gente, claro que vai. Dependendo da pessoa, alguns mais e outros menos. Tem pessoas que ela está doente, está passando uma situação difícil, ela consegue ficar lá no cantinho dela, tranquila. Me deixa quieta aqui, me deixa sossegada aqui, que depois que passar a dor, eu vou resolver, eu vou me levantar e a gente conversa. Já outras, negativo.
pega aquele celular, por que você não tem compaixão? Me desculpe porque eu estou doente, porque eu estou passando mal, porque eu estou isso, estou aquilo. Perceba? Desregulação emocional, porque essa pessoa não está bem. Então a gente precisa aprender a olhar isso dentro de um relacionamento. Quarto e último ponto, olha, mágoas que a gente vai acumulando no passar dos anos, no passar dos tempos de relacionamento. Perceba que algumas situações elas são vividas, elas são aparentemente perdoadas. Quando eu falo aparentemente perdoadas, elas ficam reservadas, elas ficam guardadas. E numa outra situação, aquilo vem à tona de novo. Entende? Então, a gente precisa separar o que é realmente necessário, que a gente guarda mágoa no coração, guarda, claro que guarda mágoa. Dependendo da situação que um casal vive, gente, a vida se modifica mesmo. Falar para um casal que já viveu situações de adultério e dizer que eles vão ter o mesmo relacionamento anterior a isso, engana-se. Sabe? Precisamos ser realistas. O casal que vive por situações de adultério não vive mais a vida que ele vivia anteriormente. Precisa passar por um momento de reconstrução, um momento de cura, sabe? Porque aquela situação marcou a vida desse casal. E a partir do momento que marca a história de um casal, sabe? A pessoa modifica, a pessoa muitas das vezes fica mais atenta, a pessoa fica mais desconfiada, a pessoa já não acredita tanto como acreditava antes, a pessoa, se ela se dedicava tanto para o outro, se doava tanto para o outro, hoje em dia a pessoa já se reserva mais, eu não vou fazer tanto porque eu fiz tanto lá atrás e percebi que não valeu a pena, sabe? Então a gente precisa entender isso, as mágoas que os casais carregam, os cônjuges, cada um carrega. Muitas das vezes é passar por um momento difícil. Quer ver uma vez um caso, né, de um marido que esteve muito doente e para ele não teve o acompanhamento que ele gostaria que a esposa tinha que ter dado naquele momento. A esposa até cuidou, esteve ao lado, mas para ele não foi suficiente. Para ele não foi. Então ele melhorou, ele voltou às suas atividades normais, mas de vez em quando aquela situação vinha na mente dele. De vez em quando ele colocava para fora, olha, na hora que eu mais precisei, eu não pude contar com você. Na hora que eu mais precisei, eu não pude contar com a minha esposa ao meu lado do jeito que eu gostaria. E a esposa, mas eu não te abandonei, eu estive do seu lado constantemente. Mas para ele não foi suficiente. Perceba? Então isso ficou uma mágoa no coração daquele homem. De vez em quando aquilo voltava à tona de novo. Então a gente precisa entender que são 4 pontos importantíssimos, 4 pontos que geram desconforto, geram crises. Perceba que a imaturidade, a desregulação emocional e a autoestima podem chegar no quarto estágio, que é a mágoa. Porque a imaturidade, ela pode passar. A pessoa imatura, ela pode, com o tempo, se tornar uma pessoa madura, adulta, sabe? Não brigar mais pelas mesmas questões. A desregulação emocional pode passar. Aquela pessoa que estava descontrolada, vivendo um momento exigente na vida, pode melhorar, pode passar. E a pessoa se tornar uma pessoa mais calma, mais compreensível. A baixa autoestima também pode passar. Quando a pessoa começa a buscar uma autovalorização, a buscar a reconhecer os seus valores. E quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando de egoísmo de forma nenhuma, tá? Mas questões da autoestima, dessa pessoa começar a olhar um pouco para si e se admirar como pessoa. De não olhar para a sua história somente pontuando as suas dores, mas olhando aquilo que ele pode fazer de bom, olhando aquilo que ele faz de valor, aquilo que ele ou ela se sente importante, valorizar isso.
se sentir bem com ela mesmo. Percebe? Isso tudo pode melhorar. Mas essas três coisas, essas três podem gerar a quarta, que é a mágoa. E se a gente não sabe lidar com isso, vão se acumulando, sabe? Eu faço assim vamos criar um exemplo, né? É como se você tivesse um pote. Sabe aquele pote que a gente tem, um pote com tampa dentro da nossa cozinha? É como se a gente tivesse isso dentro da gente. E a gente vai, conforme vai passando a vida de casal, a gente vai pegando algumas situações e vai colocando dentro daquele pote. Olha, você foi agressivo comigo. Você não me amparou do jeito que eu gostaria de ter sido amparada. Você me deixou um outro dia sozinha. E eu vou te dizer, quem é que não tem lembranças disso? Todos têm lembranças. Todos têm lembranças de situações que viveram na vida e o cônjuge não foi aquela pessoa 100% para você naquela hora. Não foi, mas ele foi uma parte. Então, muitas das vezes, a gente, como casal, a gente se ilude muito, sabe? A gente se ilude. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos sendo bombardeados por situações na internet, em tudo quanto é situações, mostrando um padrão de vida, de relacionamento, gente, que muitas das vezes não existe. Não existe. E eu vou te dizer, nenhum cônjuge é perfeito para fazer 100% daquilo que a gente precisa. Nenhum é, nem nós somos. Nem nós somos. Então perceba que o outro, ele não é perfeito. Ele não é 100%, mas eu também não sou perfeita. Você também não é perfeita 100% de fazer tudo aquilo que o outro deseja. Aparentemente, aos nossos olhos, a gente olha e fala assim, eu faço tudo que eu posso. Eu me dedico, eu compreendo, eu espero, eu negocio, sabe? Eu não me estresso por qualquer coisa. Aos nossos olhos, muitas das vezes, a gente faz tudo. Mas essa interpretação não chega no olhar do outro. Muitas das vezes no olhar do outro não é dessa forma. Muitas das vezes no olhar do outro, um simples apontamento que a esposa dá, vou dar o exemplo da esposa porque isso é o mais, digamos assim, o que mais acontece, né? Muitas das vezes a esposa fala, por que você fez desse jeito? Não poderia fazer de uma outra forma? O outro do outro lado entende. Tudo que eu faço, ela me critica. Nada que eu faço está bom. Então perceba, muitas das vezes a esposa fala assim, mas eu falei para tomar um cuidado. Eu falei, sabe, para poder não se prejudicar. Eu falei para poder não entrar numa situação, sabe, que iria dar errado depois. Mas no olhar do outro não me apoia, me critica. Tudo que eu faço não está bom. Então perceba que existe isso. Entende? Então, para a gente não ficar acumulando tantas mágoas dentro de um relacionamento, a gente precisa ter isso em mente. O meu cônjuge não será 100% daquilo que eu preciso, mas ele será meu companheiro. Ela será minha companheira. Não será 100%, mas ela será. Ela continuará sendo a minha escolha, mesmo que em algum momento deixou alguma falha, que pode ser corrigida depois, entende? Então, eu não estou falando disso de pessoas que vivem situações de agressões, questões de violência, eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando de uma convivência. Eu estou falando do dia a dia de um casal, sabe? Que um chega, esqueceu a chave, fiquei pro lado de fora. Meu Deus, eu com tanta coisa para fazer em casa e tive que ficar 1 hora guardando o outro do lado de fora. Sabe essas situações? E o outro fala, vou no mercado. E a outra manda uma mensagem, fala assim, compra tomate no mercado. Aí o outro chega em casa, cadê o tomate? Ih, nem vi a mensagem. Mas como é que eu vou fazer a comida? Como é que eu vou fazer a salada que não tem um tomate? Eu tô falando disso, dessa convivência desse casal, do dia a dia, que se a gente não tomar cuidado, gente, isso gera tanto estresse por tão poucas coisas. Então, nesses 4 pontos que eu trouxe hoje, que fala sobre a vida de um casal, eu tô falando de uma vida real, de uma vida realista, sabe? Nós não seremos, guarde isso no seu coração, o meu companheiro
Ele não é 100%, não é. Assim também como eu não sou 100%. Mas quando o casal decide estar junto, sabe? No mesmo propósito, sabe? Eu não fui 100%, eu não fui hoje essa pessoa que ele esperava, mas amanhã eu procuro ser melhor. Amanhã vai ter uma outra situação que eu posso compensar esse lado que foi ruim, entende? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, que muitos casais estão desistindo da vida por causa da convivência do dia a dia. Eles não estão desistindo da vida por causa de uma traição, por causa de um adultério, não. Eles não estão desistindo da vida porque acabou o amor, não. Eles estão desistindo da vida a dois por causa da convivência do casal. Então eu quero que você reflita sobre isso. A convivência, ela pode muito ser melhorada quando a gente corrige isso aqui, ó, maturidade, baixa autoestima e desregulação emocional. Então existe muito a ser feito para que um relacionamento melhore, ok? Então que Deus te abençoe. Tchau, tchau.